Que alegria ver vocês. É sinal que todos nós estamos vivos, estamos respirando e podemos mais uma vez, para a glória do Senhor, estarmos presentes para ouvir as orientações que Ele tem para as nossas vidas. E isso é o mais importante para nós. Muitos gostariam de estar aqui e não conseguiram. E nós temos esse privilégio, o privilégio de ter uma conversa com o Pai, de receber orientações na qual Ele está disposto a nos orientar, nos conduzir. E nada mais nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho de um assunto que, na verdade, já várias pessoas estão sedentas por esse assunto. Muitas pessoas procuram quando vai ter curso de finanças, quando vai ter palestra de finanças. Aí a gente entendeu que, se a procura é grande, as famílias estão passando por dificuldade financeira. E quando nós olhamos para o que Deus tem para as nossas vidas, Deus tem grandes recursos, grandes orientações, grandes ensinamentos para nos ensinar. E nós vamos hoje percorrer um pouquinho na sua palavra para aprender da forma correta de como nós podemos administrar biblicamente o nosso dinheiro. Ou seja, como nós vamos administrar tendo respaldo na palavra do Senhor, nos ensinamentos que Ele já deixou para nós seguirmos e termos sucesso. Às vezes, nós não temos o sucesso devido financeiramente porque nós desconhecemos a palavra. Nós não buscamos a Deus, não buscamos nas Escrituras o que tem de tão precioso para que nós pudéssemos ter sucesso e ser bons administradores, liderar de forma eficaz o nosso dinheiro. E eu começo com um ditado popular, né, que é um provérbio popular, que diz assim: dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo patrão. E na palavra de Deus, Lucas 12:34, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha que lindo. Isso já vai dando um direcionamento para nós, de como nós devemos administrar o nosso dinheiro. E outra passagem bíblica que vai nos chamando a atenção é Lucas 18, 22, 25. Olha que interessante essa passagem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente está sempre aprendendo com o que o Senhor tem para nós. Uma coisa que me chama a atenção é que nós, cristãos, deveria ser o povo mais generoso da terra. Simplesmente porque o nosso coração está transbordando de gratidão. E nós temos dificuldade nisso. Nós deveríamos ser o povo mais generoso dessa terra. Estamos falhando. E quando a gente vê o porquê Deus espera da nossa generosidade, da nossa administração, a gente remete para Malaquias 3:10, que tem grandes ensinamentos. Tragam os dízimos todos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa.
Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-lo. Olha a nossa gratidão, o quanto o Senhor tem para nós. Ele fala que a gente não teria onde guardar, mas para isso nós precisaríamos ser generosos. E Deus tem nos ensinado a ser generoso. E diante desses, assim, toque sutil da palavra para a nossa vida, e nós, assim, começarmos um processo de início, um início de como administrar biblicamente as nossas finanças. O que nós precisamos? Essa é a pergunta inicial para as nossas vidas. Para se chegar a algum lugar, se faz necessário algumas coisas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho o que é preciso, o que eu e você necessita aprender para que nós possamos realmente administrar, conforme a palavra do Senhor, as nossas finanças. O primeiro passo tá lá em Salmos 22:8, que diz assim: pois o do Senhor é o reino, ele governa as nações. Para isso, diante do versículo, da leitura, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Ele é o rei, ele governa, ele é o dono de tudo. Esse é o primeiro passo para nós, reconhecer a soberania de Deus. E aí a gente vai procurar na palavra, que hoje nós vamos trabalhar muitas leituras bíblicas, porque nós queremos trazer confirmações bíblicas para que nós possamos administrar de forma correta o nosso dinheiro. Salmo 135:5. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior que todos os deuses. Mais uma vez confirma a palavra: o Senhor é soberano e se faz necessário que nós o reconheçamos. E nós vimos lá em Mateus 6:33 também: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, nós todos precisamos viver com o que Deus tem nos dado. Nós precisamos viver com tudo aquilo que Deus te deu, com tudo aquilo que Deus me deu. Sabe por quê? Porque nós não podemos gastar mais do que possuímos. Deus dá a conta certa, Deus dá na medida certa, e nós devemos estar na soberania do Senhor para viver da forma que Ele deseja que nós vivamos. Uma palavra para enfatizar bem isso, porque nós precisamos ter certas frases, certas palavras enraizadas nas nossas mentes, para que nós possamos meditar nela, para que ela possa surtir efeito e que ela possa dar um direcionamento na nossa vida. E a primeira dela é entender que a soberania de Deus é fundamental para se desenvolver a boa mordomia da vida. Queremos desenvolver uma boa soberania, precisamos entender boa mordomia, precisamos entender a soberania de Deus. Isso é muito importante. E aí a gente vai confirmando aonde na palavra de Deus. Tem vários versículos. 1 Coríntios 6, de 19 e 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês,
que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Para nós, é um versículo grande, mas se nós grifarmos e alinharmos e vivenciarmos a última parte, nós já começamos bem. Glorificando a Deus com o corpo que nós temos. É o primeiro passo do reconhecimento da soberania de Deus. Nosso corpo foi Deus quem nos deu. Pertence a Ele. Um segundo passo que nós precisamos é redefinir as nossas prioridades. É muito importante isso. As pessoas estão vagando hoje sem saber o que é prioridade, o que é necessidade, ou o que é uma vontade. Então, se faz necessário nós enraizarmos nisso nas nossas vidas. Precisamos redefinir as nossas prioridades. E como a gente tem base bíblica para isso? Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem as fortunas. Pois, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Tem muita gente fazendo das suas prioridades construir tudo nesta terra, aonde tudo vai ficar. Vai ser um desperdício de tempo para todos aqueles que estão construindo por aqui. Porque não é aqui, nosso objetivo não é aqui, nossa prioridade não é aqui. Estamos de passagem, estamos numa escola de aprendizado, onde devemos aprender o que é correto, fazer o correto, ensinar às pessoas o que é correto e impactar as pessoas do que é correto através daquilo que nós fomos impactados. Lucas 17, 33 diz assim: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, perseverar. Olha que lindo. Muitas pessoas estão querendo conservar tudo que tem aqui. Nós vemos famílias brigando para construir templos. Nós vemos igrejas construindo coisas enormes, lindas ali, para ficar tudo aí. Já começa com a construção, a discórdia. Porque isso aqui é tudo passageiro. E diante de tudo que nós temos visto, a gente tem que fazer algumas perguntas para nós. Quem é o dono das nossas coisas? Quem é o dono das suas coisas? Deus é o proprietário e nós somos os mordomos. Nós temos que ter essa plena convicção. O proprietário de tudo que nós temos é o Senhor. Nós somos mordomos e devemos cuidar. É isso que Deus espera de nós. Por isso, nós devemos trabalhar com força e doar com generosidade. Porque Deus vai cobrar de nós tudo que Ele tem dado nas nossas mãos para que nós pudéssemos ser bons mordomos. Um terceiro passo para que eu, você, todos nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, realmente administre seu dinheiro, ela precisa adotar a fidelidade. Mas adotar a fidelidade de uma forma inegociável.
Olha que interessante. Adotar de uma forma que ela jamais possa ser negociável. Provérbios 2:8 dá claramente uma direção para as nossas vidas, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Fidelidade não pode ser vendida. Fidelidade não pode ser barganhada. Fidelidade não pode ser trocada. Deus é fiel conosco. Nós temos sido ensinados pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, na qual nós já deveríamos estar 100% certo de devolver a fidelidade dele e não vender a fidelidade. Tem um escritor, Henry David Thoreau, que ele diz uma coisa que quando eu li, eu fiquei pensando essa tarde. É uma coisa que nos chama a atenção. Ele diz assim, olha que interessante. Tudo bem em construir um castelo no ar. Não tem problema. Mas não se esqueça de colocar uma base embaixo dele. Muitos estão construindo castelos no ar, mas esquecendo a base. Ou seja, nós poderíamos construir a base para colocarmos os nossos castelos em cima dele. Lucas 16:13 diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um ou desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nossa fidelidade deve ser em um só. E não deve haver troca. Nós não podemos ser simpatizantes. Vou ficar com Deus. Ah, não, mas vou ficar somente com a riqueza. Ah, eu vou trocar. E olha que interessante. Quantas pessoas, se nós formos analisarmos, que nós conhecemos que trocou a Deus pelo dinheiro, pela riqueza, pelos belos prazeres. São muitos. E muitos líderes, viu? Muitos líderes. E é triste. Quando o Edinaldo está falando dessas coisas, né, sobre as finanças aí, nesses primeiros tópicos aí, vem sempre essa pergunta para nós, né? É pecado eu ter dinheiro? É pecado eu ser rico? Eu sonhar, né? Já leu esse texto do castelo, agora essa frase. Puxa, eu quero ter um castelo, quero, né, ter coisas boas nesta terra. E aí não é pecado. Nós queremos coisas grandes nesta terra, nós sonharmos e lutarmos por elas, né? O que é pecado é o que está dentro de nós. Ele fala assim, porque esse texto que Edinaldo leu, né, fala, onde está o teu coração, né? Aí está o teu tesouro, né? Aonde você está colocando o seu coração? Então, se você, em primeiro lugar, precisa estar o nosso Deus. Então, né, para a gente pensar nessa primeira parte aí, vocês gravar isso no coração. E tudo que Deus nos dá, na verdade, é dele. Então, a nossa casa, né, o nosso emprego, o nosso carro, ele pertence ao Senhor, porque ele é dono de todas as coisas. Tudo que ele nos dá nessa terra é para que nós cuidemos dessas coisas como bons mordomos. Então, só queria falar isso, né, porque às vezes eu fico pensando, porque eu não posso sonhar coisas grandes? Eu posso. Mas o meu coração precisa estar primeiro no altar, não nas coisas materiais, né? Não nas coisas materiais, porque senão vai acontecer isso que o Edinaldo falou agora. A gente vai trabalhar, né? E nunca vai estar satisfeito. Tem gente que né, nega a família, nega a igreja, nega o lazer, né? Não está com os filhos em tantos momentos, por quê? Porque só pensa em trabalhar e ganhar, e cada vez ganhar mais. Então, nós temos que focar nisso. Podemos ganhar, podemos ter coisas,
mas não podemos pôr nosso coração nas coisas, não é? E quarto passo, né, onde nós estamos aprendendo a administrar nosso dinheiro conforme a palavra, nós precisamos reabastecer o tanque da gratidão. Eu vou repetir. Reabastecer o tanque da gratidão. Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Porque a gente usou reabastecer o tanque da gratidão? Deus tem nos dado tanta coisa. Deus tem suprido todas as nossas coisas, as nossas decisões, o nosso dia a dia. E muitas vezes nos falta a gratidão. Quando eu falo em reabastecer, é a gente pegar o nosso reservatório e encher de gratidão, de tal forma que abunde gratidão para que ela possa sair para fora e transbordar. Porque enquanto houver dentro do nosso tanque a gratidão, não haverá espaço para a ingratidão. Por isso se faz necessário relembrarmos sempre, relembrarmos que o Senhor está nos dando muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos, muito mais do que merecemos. Tem coisas que talvez Deus olhe para nós e fale assim: você não merece, mas por ser meu filho amado, eu vou te dar. E nos dá. E ainda nós continuamos sendo ingratos. E diante disso, quando a gente consegue ter um tanque abastecido, o que a gente pode fazer? Trocar a avareza pela abundância. 2 Coríntios 9, 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ou seja, Deus tem abundância. Para que continuar sendo avarento? Mal traz mal. Ruindade traz ruindade. Mas bondade traz abundância de bondade. Então, nós precisamos rever isso. Por isso que a gente começa lá no primeiro tópico, prioridades. A prioridade é ser avarento ou ser abundante? E olha o que interessante que diz lá em 2 Coríntios 9, 8, na NVI. E Deus é poderoso para fazer-lhes que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tende tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra. Deus é fantástico. Fantástico. Para que tenha todas as coisas, em todo o tempo, e tudo o que é necessário. Talvez nós estejamos reclamando porque nós queremos algo que não está alinhado com a vontade de Deus. Algo que o Senhor já traçou para as nossas vidas. Por isso que é muito importante nós vivermos na abundância e negar a avarência. 7. Nós devemos rejeitar o medo e renovar a fé. Porque a gente fala assim, por que viver biblicamente, administrando a finança, a gente tem que rejeitar o medo e renovar a fé? Porque muitas vezes nós temos medo de fazer certas coisas que o Senhor está mandando.
E por que nós temos medo de fazer certas coisas que o Senhor está nos mandando? Porque nos falta a fé. Porque se tivéssemos fé, nós não teríamos medo de fazer o que o Senhor manda. Por isso que está aqui esse tópico para nós. Essa chamada para as nossas vidas. Vamos rejeitar o medo, jogue o medo para fora. Medo não provém do Senhor. Medo é uma armadilha de Satanás para impedir você de alcançar aquilo que Deus já proporcionou para a sua vida. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Olha que lindo, o Senhor conhece todo aquele que lhe pertence. Você tem dúvida de pertencer ao Senhor? Não tenha. Não deixe o medo colocar essa dúvida no seu coração. Repreenda essa dúvida. Renove pela fé. A fé em Cristo Jesus. Aquele que dá muito mais para nós. E o 7º tópico para a gente administrar bem as nossas finanças, não é o último, tá? Diz assim: escolha sempre a alegria. Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Salmo 68:3. Alegrem-se, porém os justos, exultem diante de Deus, regozijem com grande alegria. Para que escolher chorar, se Deus pede para nós escolhermos sempre ser alegre, escolher a alegria, viver em alegria? Nós, escolhidos de Deus, não somos careta, nós somos o povo mais feliz do mundo, porque nós temos tudo, sabemos para onde vamos, sabemos aonde vamos ficar e sabemos tudo que Deus tem nos dado. É proporcional, porque Ele nos conhece e sabe o que é necessário para as nossas vidas. É a alegria de Deus lhe conceder dons e te abençoar. Princípios bíblicos para você liderar bem o seu dinheiro. Princípios? E eu vou ler agora para nós, diante desses 7 passos para liderar, os princípios na sua palavra. Tá? O primeiro princípio é o princípio em relação a você. Tá? Como você vai administrar biblicamente as finanças. Primeiro, isso é para você, pessoa, tá? Para mim, pessoa. Não viva a custas dos outros. Salmo 128:2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Está aí a referência para que nós não vivamos às custas do outro. Segundo, viva do seu trabalho. Tessalonicenses 3:10b. Quando ainda estávamos com você, nós, filhos, ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, viva do seu trabalho. O seu sustento virá do seu trabalho. Outro princípio, trabalhe com Deus. Colossenses 3:22, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Trabalhar com Deus, trabalhar as nossas finanças, é caminhar no que Deus tem para nós. Esse versículo eu sempre acho muito forte, porque ele fala assim, né, que quando você estiver fazendo as coisas no seu serviço, para o seu chefe, faça como que para o Senhor. Quando você estiver limpando a sua casa, não faça murmurando, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Tudo que a gente vai pôr a mão, porque vem emendando com a mordomia lá de trás, né? Mas assim, tudo que Deus nos dá de bens materiais, ou a nosso trabalho lá fora, né? A gente chama muito esse trabalho secular. Eu estou lá, lá não tem nada a ver com Deus, lá tem tudo a ver com Deus. Onde você trabalha a sua empresa, você tem que dar o seu melhor, né? Que nem a Lu que trabalha aí, o Diego, cuidando né? De entregar esses notebooks e os data show, né? O data show para as pessoas. Dá sempre o melhor. Ah, mas né, aquela pessoa não merece, mas nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, esse versículo fala muito disso, né? Outro passo na qual nós temos encontrado muita dificuldade, mas o Senhor está aqui para nos ensinar de forma correta. Ganhe dinheiro honestamente. Salmo 112, 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Com honestidade conduz os seus negócios. Ganhe seu dinheiro de forma honesta. Seja honesto. Não entre na tal palavra dos tempos, do enriquecimento ilícito, ou ficar rico de forma rápida. Não existe ficar rico de forma rápida. Existe adulterar, sabotar e subir de uma forma meia enganosa. Outro fator, planeje seus gastos. Planejar os gastos, gente. A gente tem dificuldade de planejar gastos, mas Lucas 14, 28 diz: qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Olha que lindo! Já está mandando sentar, já está mandando calcular. Deus manda a gente planejar os gastos para ver se nós temos condições realmente. Outro fator, poupe com prudência. Não é só poupar, mas poupar com prudência. Provérbios 21, 20 é um ensinamento fantástico. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. É interessante. Você vai lá, calcula, faz uma compra, por exemplo, ela dá para 30 dias, mas você quer comer tudo hoje e passa 29 dias com fome. A gente falava muito isso para as crianças, né? A bolacha é para durar o mês todo, não é para comer tudo no dia que chega, né, do mercado. E às vezes a gente tem que ler esse provérbios, né? A gente tem que ter armazenado e com cuidado, né? Para que dê para tudo, não devorar tudo de uma vez, né? Outro passo importante, outro princípio, priorize seus gastos. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não o satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará nas mais finas refeições. Isaías 55, 2. Eu nunca tinha imaginado que na palavra ia falar sobre as mais finas refeições. Ai, que lindo! Priorizar os gastos. Às vezes gastamos demais e nunca temos a oportunidade de usufruir algo grande, porque estamos preocupados só nos pequenos gastos. 8, pratique o contentamento. Hebreus 13, 5 diz:
Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Estejamos contentes. Deus falou que não vai nos abandonar. Deus falou que não nos vai deixar. Então está tudo sob o controle dele. E 9, algo muito perigoso para os dias de hoje. Nunca ame o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 nos exorta de tal forma: pois o amor ao dinheiro é uma raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Não seja servo do dinheiro. Muita gente está servindo o dinheiro. Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eduque-se financeiramente. Nós precisamos criar uma cultura de educar como vamos viver de forma financeira. Provérbios 18:15 diz: o coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Precisamos aprender com provérbios, para que nós possamos ser educados financeiramente. E 12, avalie as suas motivações ao desejar ser rico. 1 Timóteo 6,9 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Foi o que a pastora Márcia falou. Não há problema em querer ser rico, mas qual é a forma, qual é a motivação, o que te motiva, o que te conduz a ser rico, o que te está engatilhando, que está encaminhando para ser rico. E como administrar os princípios em relação à sua família? Né, Márcia? Cuide bem da sua família. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé, é pior que um descrente. Nós precisamos cuidar bem. E quando a gente cuida bem da nossa família, a finança, ensinando como algum tens ensinado. Este é seu. Lembre-se que você tem uma parte para ofertar para o Senhor. Lembre-se que você vai economizar para um fim. E qual é o seu objetivo? Avalie o tipo de herança para os seus filhos. Provérbios 13:22a diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Então, nós precisamos sentar como pais e avaliar qual tipo de herança nós estamos deixando para os nossos filhos. Outro, nós temos educado financeiramente cada um de nossos filhos? Para viver biblicamente, dentro do que Deus espera, uma vida saudável financeira, precisamos educar. Nós somos responsáveis pelo futuro dele. E Deuteronômio 6:6-7 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É importante os filhos conhecerem quanto se gasta, qual o custo de cada coisa. Eles precisam ter entendimento de que tudo há um custo, tudo há um gasto. E os princípios com relação a Deus? Reconheça que tudo vem dele.
Segundo, honre a Deus com os seus bens. Terceiro, confie em Deus. E quarto, não viva ansioso ou preocupado. E os princípios em relação a outras pessoas? Nunca deva nada a ninguém. Pague seus impostos. Seja fiel com a mordomia do próximo. Cuidado ao ser fiador de alguém. Seja generoso e doador. E para finalizar, seja fraterno e tenha uma consciência social. 2 Coríntios 8, 14 e 15 diz: no presente momento, a fartura de vocês suprirá as necessidades dele, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou, e quem tinha recolhido pouco. Robert Morris diz assim: ser mais generoso, sem tornar-se também um administrador prudente de recursos de dinheiro, é como tentar correr com o pé pregado no chão. E eu encerro com um provérbio da antiguidade muito popular. O que guardei, eu perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Que nós possamos, diante do que Deus nos proporcionou essa noite, né, possamos ser bons administradores das nossas finanças. Nós temos deparado com muitas famílias machucadas, destruídas, partindo para o divórcio, por ser um dos motivos as finanças. Porque algumas vezes eu acredito que foram inocentes, não tiveram ensinamentos, não procuraram ensinamentos. Muitas vezes a igreja foi falha em ensinar realmente como administrar as finanças. E nós, às vezes, por querer levarmos os ensinamentos dos nossos pais e não nos dedicarmos os princípios da palavra, os princípios que está contido na Bíblia. Aí a gente remete uma Bíblia há mais de 2000 anos, que contém tudo o que é necessário para que nós pudéssemos ser bons administradores financeiramente. Para que nós realmente pudéssemos ser líderes do dinheiro, liderar o dinheiro e não ser liderado pelo dinheiro. Mas, glória a Deus, Deus nos chamou hoje para o dia que chama, o dia da mudança, o dia de aprender a viver de forma bíblica, como administrar o nosso dinheiro, para que nós possamos ter sucesso e possamos ter um lar de paz. Que Deus nos abençoe. Falou ontem no jornal sobre isso, não sei se vocês viram. Saiu uma estatística no IBGE sobre finanças. E eles falaram que, né, confirmar que a gente já tem ensinado que 60% da causa dos divórcios é por causa do dinheiro. Então, o que nós vamos aprender, né? E de todos os versículos lidos, eu acho que esse que Dinaldo leu agora deve ficar guardado no nosso coração. Né? Ele fala assim, 2 Coríntios 8, 14 e 15. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. E então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito,
não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Que é a questão de nós ajudarmos um ao outro, né? Com tudo que Deus nos dá, nós podemos administrar e ainda repartir com alguém que precise, né? Dar um pouquinho para alguém do que está pedindo, que está precisando. Então, o Senhor fala que quando Ele nos abastece com fartura, não é só para nós. É para nós e é para sobrar para outros perto de nós também. Então, que Deus possa estar nos abençoando com as finanças, né? Que a gente pense nisso. Depois nós vai repor, vai falar novamente, né, sobre as finanças com mais detalhes, porque é importante nós pensarmos sobre como o dinheiro pode fazer mal para nossas vidas, como ele pode nos desestruturar emocionalmente. Se nós, né, às vezes a gente fala assim que às vezes a gente perde o sono porque está devendo, porque não pagou a fatura. E aqui, né, uma das coisas que o pastor Edinaldo leu, que nós precisamos planejar, né? A palavra de Deus diz, não começa um negócio que você não vai conseguir terminar. Então, que a gente possa, né, estar atento a alguns versículos da palavra do Senhor, que o Senhor nos ensina como lidar com o nosso dinheiro de forma sábia, mas que nós possamos ser bons mordomos de tudo que Deus nos dá, né? E sermos corações gratos também de tudo que Ele nos dá, porque se a gente não tiver gratidão, nós nunca estaremos satisfeitos. Nunca estaremos satisfeitos. Se a gente não está feliz com o que nós temos hoje, nós não podemos ter mais, porque nós nunca estaremos felizes. Então, eu tenho que ser feliz pelo meu sofá de hoje, para que Deus depois me dê um sofá novo. Mas eu primeiro preciso agradecer o sofá que eu tenho, né? Eu tenho que saber agradecer a casa que eu tenho para Deus dar outra. Então, é forte isso dentro de nós, né? Não estarmos ingratos, nem aborrecidos com o que temos, mas ser gratos com tudo que Deus tem nos dado hoje, né?